Birra. Insistir obstinadamente em um comportamento. Não mudar de ideia ou opinião. Vamos saber mais sobre isso nesse vídeo. Olá, eu sou Tia Cris, contadora de história, e esse é o programa de Papo com Tia Cris. Hoje nós vamos falar sobre birra, como identificar e como corrigir. Algo tão comum que acontece. Eu estava pesquisando em crianças de 1 a 3 anos, isso é comum, mas muito difícil para os pais e até mesmo para a sociedade. Quem já não se deparou com uma criança no supermercado querendo alguma coisa e se esperneando no chão? Essa era o meu maior medo com a minha filha quando ela estava pequena. Eu tinha pavor de imaginar ela no supermercado fazendo isso. Será que todas as crianças fazem isso? Como que nós podemos identificar? Eu trouxe novamente ao canal. A minha, já estou dizendo que ela já vai ser sócia do canal, né? Porque eu vou chamar várias vezes, não vai ter jeito, né? A querida Raquel Teixeira, psicóloga e terapeuta comportamental. Ótima para falar sobre isso, lida com muitas crianças, então pode nos ensinar sobre esse assunto. Então, eu vou chamar aqui. Deixa eu chamar. Olá, doutora! Oi, tudo bem? Tudo bem. Estamos aí para mais um papo. Um prazer enorme mais uma vez compartilhar a telinha com você, Cris. Que coisa linda ela. Ai, doutora, esse negócio aqui, eu mesmo tinha um medo da minha filha ter esse comportamento no supermercado. É chato mesmo, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem não teve medo? Eu também, era um medo que eu tinha também com os meus filhos. É mesmo? É? Sim, né? Porque Mas sim, porque as pessoas acham que é sempre os pais não corrigem direito, né? Ou é assim, má educação, né? Fica taxado como isso, como má educação. Mas por que que as crianças é fazem verdade. birra? Então, a gente pode pensar, antes da birra propriamente dita, uma birra, uma criança birrenta, a gente pode considerar que pode ser uma criança sem limites. Uma criança que não gosta de se frustrar. E para isso, os pais precisam ensinar ela a suportar a frustração. De que maneira? Dizendo não. Não dando para ela tudo aquilo que ela quer, né? Sim, Então, esse é o ponto. Mas antes de pensar na birra propriamente dita, vamos sim. imaginar assim: será que todas as vezes que uma criança entra e faz um chilique, vamos dizer assim, né? Faz aquela birra, se joga no chão Será que é e birra, chora, né? será que todas as vezes é birra? Então, o que eu peço para os papais e as mamães tomarem Sim. cuidado? Às vezes a gente quer ir no supermercado e a criança está cansada logo depois que saiu da escola. Então, será que ela não está cansada? Será que é mesmo uma birra? Será que ela está com Sim. fome? E aí eu quero passear no shopping com essa criança para minha necessidade? Então, primeira coisa que eu dou a dica, assim, para os papais, para as mamães, Sim. observe a necessidade do seu filho. Verifique se ele não está com fome, com sede, com frio, com sono. Descartou todas essas possibilidades? Sim. Aí pode ser uma birra. Aí pode ser realmente uma birra. Entretanto, a gente também tem que prestar atenção que às vezes a gente quer que a criança se comporte direitinho, indo naqueles lugares que ela não gosta, que não é interessante para ela. Sim. Então, olha quantas coisas a É um gente complexo, precisa. né? É um É. complexo. Então, assim, eu estou num restaurante, 2, 3 horas da manhã, a criança ela vai chorar, ela vai fazer birra, porque não é nenhuma birra, ela está cansada, ela tá tendo ela não está tendo a sua necessidade atendida, que é de estar no seu cantinho, na sua caminha. Então, antes de pensar na birra mesmo, eu peço para fazer essas observações, porque às vezes Sim. as coisas se confundem. Se E aí, confundem. né? Então, assim, o ponto básico da birra é a criança está sendo frustrada. Ela não está sendo atendida ou numa necessidade básica
ou naquilo que ela deseja. Então, sim. A birra, a gente pensa mais naquilo no desejo, né? Ela quer um brinquedo, Sim. ela quer um doce e não está sendo atendida pelos pais. Tá. Mas esse comportamento tem como controlar? Tem, podemos controlar. É fácil? Não. Nossa, não é não. Depende do temperamento da criança e dos combinados. Uma coisa que costuma combinar muito, costuma dar certo, é fazer combinados com as crianças. Então, a Sim. gente, por exemplo, essa situação do mercado. Eu nunca passei vergonha, eu tinha medo de passar vergonha com os meus filhos. Eu tenho um filho de 19 anos e um filho de 13. E eles Sim. nunca. Eu sempre fiz supermercado com eles, na feira, passear no shopping. Uma vez eles me deram um baile, viu, Cris? Dentro do shopping. No shopping é o comum. Mas deu tudo certo, né? Sim. Uma experiência para todas as mães. Serviu, serviu como experiência, né, para contar. É, mas eu combinava com eles, ó, nós vamos no mercado e eu deixo vocês escolherem uma coisa. E Sim. às vezes eles querem, né? Ah, quero duas, três. Ah, se você pegar essa, então vamos devolver aquela. Mesmo financeiramente tendo condições, era o que eu fazia com Sim. eles. Eu sempre Sim. combinei assim e sempre deu muito certo. Sim. Esse combinado nunca deu trabalho assim para gente. Saía para ir em restaurante, nunca me deram trabalho. Eu uso eles, né, como experiência, porque são Sim, com duas faixas certeza. etárias diferentes e dois temperamentos muito diferentes. O mais velho sempre foi muito calmo. Então, ele levava os brinquedinhos dele e ali ele ficava. O Sim. pequeno, mais novo, muito agitado. Então, eu tinha que atender uma necessidade dele, que era levar para brincar. Ele Aham. precisava correr, ele precisava ter mais espaço. Então, eu ficava Sim. atenta a isso. E aí a gente comia sossegado. Então, eu podia ou levar antes para brincar, o mais agitadinho, o mais novo, ou depois. Sim. Eu combinava, a gente almoça, a gente vai comer o janta, e depois você vai brincar, que hoje em dia é muito comum os restaurantes terem a área de lazer para De criança. lazer. Então, Sim. a gente pode se atentar a isso também. Então, fica todo mundo Sim. feliz, né? Atende a necessidade Sim. dos pais e da criança. Então, sempre foi isso, e eu oriento também os meus pacientes, faço orientação de pais a fazer isso. Costuma combinar, mas temos as nossas exceções. Que esse é o problema. Sim, tem as exceções. E aí, como os pais podem se comportar numa situação dessa, né? Então, primeira coisa, a gente não pode perder a paciência. Os pais precisam ficar firme, não se desequilibrar também. Sim. Não, de repente a criança está lá naquele show, na frente de todo mundo, e aí a gente fica, né? Ai, fulaninho, não sei o que. Não, Já vi. respira. Respira fundo, que você também não pode entrar na pilha da criança. Sim. Abaixa na altura da criança e verbaliza para ela: olha, eu sei que você queria esse brinquedo, esse doce, brinca mais. Eu sei que você está com raiva ou triste. Aí o pai precisa tentar entender o que está acontecendo ali Sim. emocionalmente, verbalizar e dar nome para a emoção que essa criança está sentindo. Eu entendo isso, mas a gente não vai poder continuar. A gente pode voltar num outro momento, tudo bem? Vamos respirar, vamos ali tomar uma água. Às vezes a criança se acalma e às vezes ela não se acalma. E aí, dependendo do contexto, o melhor é pegar essa criança no colo e sair de cena. Antes que vire um escândalo ali de criança, de pais, né? E às vezes tem pais que deixam a criança no meio do caminho, sai andando e ela esperneando, né? É uma Eu, situação complicada. particularmente, eu não gosto, porque fala assim, né? Tem profissional que fala assim, não tem plateia, não tem show. Então, você deixa lá a criança e sai andando. Eu, Mas eu não gosto, eu prefiro recolher sim, para mim, falar, ó, não vai dar agora, e aí você segura e, se for o caso, você senta ali um pouco com a criança, vai para o sim, seu carro, leva para o banheiro para ela se acalmar, tomar uma água. Eu gosto mais sim. nesse sentido.
Sim, eu gostei dessa questão, acho que tudo faz parte, assim, envolve, na verdade, a conversa antes de sair de casa, né? Eu acho que Sim. envolve isso, né? Você poder atender em casa, conversar, falar, combinar, né? Fazer os combinados. Eu acho que isso sempre, né, cai bem, na verdade, né? E conhecer o filho, não é, Raquel? Eu acho que Conhecer o tem filho, isso aí. conhecer o filho, né? É o autoconhecimento do filho, né? Você conhecer o seu filho, porque às vezes você não. Porque eu também já ouvi, assim, algumas vezes, algumas pessoas assim, tipo assim, a criança tem esse tipo de atitude e fala assim: ah, ele não dormiu direito hoje. Várias vezes eu já ouvi isso, né? Assim, não. E ser assim, sempre, não sempre, mas assim, acontecer, né, com frequência, e a pessoa, para não dizer, não, olha, meu filho, né, realmente está precisando mesmo, né, assim, de uma correção, ou está precisando de uma atenção maior, né? Mas não, aí a primeira, não, ele não dormiu direito à noite, por isso que ele está tendo essa atitude e tal, né? Aí joga uma desculpa, na verdade, né? Então eu acho que faz parte conhecer, na verdade, o seu filho, né? E saber as necessidades, como você falou, né? Isso eu acho que é o mais importante. É verdade, às vezes os pais justificam o mau comportamento. O comportamento de Justifica birra isso. é um mau comportamento, é uma criança que, a Sim, gente entrando na essência, ele não sabe se frustrar. E por quê? Porque os pais atendem todos os desejos. E muitas vezes essa criança vence os pais no cansaço, por isso ela faz a cansaço. birra. Por isso ela faz o É, show. Nossa, vem muitos pais falando assim: olha, em casa, Karina, eu consigo controlar, mas chega em público, o fulaninho dá o show, ele se aproveita, porque a gente não pode pegar, não pode não, né? é, Assim, a gente fica é, é. constrangido, né, de Sim, pegar, as pessoas sim. vão pensar que a gente bate, etc e tal. É. E aí o fulaninho, ele se espalha. É assim mesmo. Não é? E aí é É, isso. E aí é nessa hora que a gente precisa mostrar autoridade. E não dá o que essa criança quer. Porque aí sim, ela vai pegando fraco. Eu falo assim, os pais, eles precisam ter consistência. Eles precisam manter a palavra. Não é verdade. não. É, Sim é sim. Nada impede sim, da gente rever, mas talvez num outro momento. sim, Quando sim, por exemplo, uma criança muito pequena, é bom manter. Uma criança maior, que tem mais entendimento, nada impede de você rever. Olha, eu falei que não a primeiro momento, que você não ia no seu amigo, mas eu revi. Eu acho que você fez isso, isso e isso. Eu estava nervoso, porque às vezes acontece da gente sim, também ser muito verdade. rígido, né? Às vezes acontece do É, pai se exceder também. Então eu revi sim, minha postura e eu vou deixar você ir no seu amigo. Eu resolvi, eu acho que vale a pena eu comprar esse brinquedo, esse doce. Então tudo depende muito do contexto. A gente pode rever sim, e pedir até desculpa, se for o caso, para o filho. sim, Mas sim, o ideal é o pai e a mãe ter consistência, é manter aquilo que falou. Porque essas crianças que estão sem limites, elas vão ser desculpa, elas vão se aproveitar da situação sim, é e vão verdade. vencer os pais pelo cansaço, porque o que eu recebo, 99%, Cris, não é uma criança que tem algum tipo de problema, porque aí também tem criança que tem alguma questão do neurodesenvolvimento e aí ela se excede mesmo. Mas aí é uma outra questão, né? Então, por exemplo, uma Sim, criança que a gente fala é atípica, então um autista, de autista. Aham, repente uma criança síndrome de Down, né? sim, Até um TDAH que não consegue sim, controlar os impulsos, né? Não tem o controle sim, inibitório. Então ela pode se exceder. É um caso diferente. Mas o normal é que as crianças vencem os pais pelo cansaço. E mesmo essas crianças que têm um comportamento atípico, né, do neurodesenvolvimento, elas precisam ter limites. sim. Mesmo a Verdade. Senão criança. fica, porque senão fica, não, não, que tem algum probleminha, não posso, né? Não, mas é parte daí de, né, mostrar que realmente eu concordo, precisa mesmo, Então, porque é isso que eu procuro mostrar para os pais. Olha, ele é sim, autista, ele tem TDAH, mas ele precisa de limites. sim,
Sim. Ele precisa ter comando, essa criança precisa ter Sim. comando, né? Ela não pode fazer o que ela quer. E muitas vezes o que a gente vê é a criança dominando a casa. Até tive uma paciente, uma mãe, que outro dia ela deu muita risada comigo, porque ela não tinha se dado conta, e aí ela se deu conta. Ela falou assim, Karina, a minha filha está me colocando para dormir. Eu falei, então vamos mudar isso? Eu falei, você percebeu? Ela falou assim, pois é, agora a gente conversando, refletindo, Sim. era o contrário, não era a gente que colocava ela para dormir, ela que estava colocando o pai e a mãe para dormir. É uma criança um pouco maior, de 10 anos, Sim. muito inteligente. Então, assim, são pequenas coisas que a gente precisa ficar atento, que às vezes é uma questão de limite, de combinado com a criança, dos pais manterem a palavra e a coisa se resolve. É verdade, é verdade. Eu acho que também eu não sei, nós estamos numa era que, eu tenho que ser amigo, tá se confundindo um pouco as coisas na questão de, eu sou amigo do meu filho. Tudo bem, eu sou amiga do meu filho, mas eu também sou mãe da minha filha, né? Então, assim, eu tenho que saber me colocar na posição de mãe, né? Primeiro, e ela saber que ela é minha filha, né? Então, assim, tem que haver a obediência, a questão da disciplina e tudo mais, né? São detalhes que às vezes a gente vai se perdendo no meio do caminho, né? Você quer, para não frustrar o filho, como você falou no início, né? E acaba que o filho fica frustrado, né? Ou muitas vezes nós é que vamos ficar frustrados, o pai que vai ficar frustrado. De imaginar, poxa vida, né? Quantos pais eu vejo assim que estão frustrados porque não consegue controlar, não consegue ajustar, não consegue disciplinar, não consegue, né? Então, assim, às vezes são coisas, detalhes, né? Que tão fáceis, né? De resolver no caso. Você falou uma coisa muito importante, Cris. Pai e mãe não são amigos do filho. São papéis diferentes, né? Até coisas que os filhos vão contar para os amigos, não vão contar para os pais, porque os pais devem ter sobre os filhos uma autoridade, não um autoritarismo, dizer não por não, mas assim, existe uma hierarquia e que existe uma palavra assim muito importante, o respeito. Os filhos precisam ter respeito pelos pais, e hoje em dia a gente vê muito a falta de respeito com os pais. E a frustração, os pais dizerem não, faz parte da formação emocional. É importante o ser humano ele se frustrar, porque não é tudo que ele vai ter na vida. E a vida, ela vai dizer não. Então é importante que esses pais frustrem seus filhos. Eu fiz uma live com um colégio aqui da região que eu falei assim, eu ouvi isso de um profissional e repliquei, porque eu achei muito importante a maneira como ele falou. Quando a gente não frustra os filhos, eles ficam deficientes emocionais. Olha que forte. Porque ele acha que ele pode ter tudo na vida. Ele acha que pode sair pisando nos professores, nas pessoas na rua. E a coisa não é bem assim. Então, onde é que começa essa lição da frustração? É dentro de casa. Dentro de casa. Ele tendo horário e regras, né, de casa. Então, assim, hora para dormir, o cotidiano, a rotina, hora para dormir, hora para tarefa de casa, os limites, isso pode, isso não pode, isso na minha casa eu permito, isso não. Sim. E esse é o trabalho dos pais, junto com a escola, né? Porque a escola, eu achei ótimo a escola estar retornando, porque essa parte da socialização, do respeito ao colega, é muito importante. O desenvolvimento pessoal, então, com um colega eu vou conseguir me dar bem, com outro eu não vou conseguir me dar tão bem assim, mas eu preciso respeitá-lo, vou respeitar o meu espaço, o do outro. Então, olha só a frustração na vida de um ser humano, como ela é importante. E mais um detalhe que é para os pais, assim, os pais precisam estar muito bem ajustados naquilo que eles acham que é o ideal para a educação dos filhos. Se eles começam a entrar em discordância, essa criança ela também se aproveita. E aí ela fala, eu já falei com meu pai, eu já falei com a minha mãe. Verdade. Então, isso é algo muito importante, que eu quase ia me esquecendo de falar, e é muito importante. Os pais precisam estar muito bem afinados na educação, e o que um decidir,
o outro, mesmo que discorde no momento, ó, não fala nada. Discute o assunto depois com o parceiro, Depois. mas aquele Sim, que tomou a decisão, deixa ir até o fim. legal. Porque senão tira a Boa. autoridade um do outro. Sim, sim, verdade, verdade. Boa dica. Agora, para a gente terminar, né, esse papo de hoje, Tá bom. só uma curiosidade. Aham. Você acha que adulto, né, alguns adultos também fazem birra? Ah! Eu não sei, eu vi aqui, né, eu fiz uma enquete, né, e a maioria que respondeu disse que, a maioria não, todos disseram que sim, que acham que o adulto também, né, comete a birra, né, chega a ser birrento, né, teimoso, faz pirraça. Eu já vi pessoa muito pirracenta. É Karina, você verdade. acha que adulto, né, cresceu talvez sendo, né, assim, recebendo muito, né, e achando que tudo era possível, e quando é adulto que alguém não faz algo que a pessoa quer, né, no caso, acaba cometendo esses, né? Ah, então faz, né? O adulto que ele não sabe lidar com o não, que ele não sabe lidar com a Sim, frustração, que ele não aceita aquele momento dele, ele também faz birra. Ele também faz birra. Então, ele não abre mão daquilo que ele quer, ele não volta atrás da opinião não volta dele, atrás, é né? É importante a gente, como obstinado, né, adulto, obstinação, né, aquela coisa que a gente fala, ah, fulano é teimoso, né? Talvez ele seja um sim, pouco de birra, de não aceitar a situação como é sim, e insistir naquilo. E aí eu gosto é, muito da comunicação não violenta, porque ela fala assim: volta atrás, ouve, observa a situação. sim, Né, e não agrida o outro, porque aí às vezes o adulto entra em birra e ele começa a agredir o parceiro, o sim, colega, né? E aí é observar, porque aí você não está com a sua necessidade atendida, afetou o seu ego, e porque é como a criança. Ela não sim, foi feito aquilo que desejou, e é, aí a criança, como ela tem um comportamento agressivo, né? A criança ela se sim. joga, ela grita. O adulto ele vai gritar, ele vai ser teimoso, ele vai ser autoritário. É uma outra maneira, né, de demonstrar a frustração, Sim, de não verdade. aceitar aquilo que ele gostaria, né? Sim, é verdade, é verdade. Vamos aí cuidar então, né, da birra, né, seja criança ou seja adulto, né, algo tão comum, mas que pode Verdade. afetar as nossas vidas, né, e a vida daqueles que nos rodeiam. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada, Imagina. né, por mais esse atendimento. Foi um Estamos atendimento. juntas. É um bate-papo, é um atendimento. Cada atendimento eu aprendo. Obrigada por me atender nesse momento, viu? E cada vez que eu peço, muito obrigada pela sua gentileza e que Deus continue abençoando a sua vida, viu? Em breve estaremos novamente de papo. Eu que agradeço a oportunidade de poder aprender também, porque quando eu estou me expondo aqui, falando do meu Sim, trabalho, né, eu verdade. também estou aprendendo, eu vou buscar, né, novidades para trazer para vocês. Sim. Então, eu só tenho a agradecer esse espaço que você cede para mim. Muito Ah, obrigada. sempre, sempre. Sempre será bem-vinda, sempre. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Até, beijos. Olha aí, pessoal, como identificar e corrigir a birra. Interessante esse assunto, hein? Você conhece alguma criança que faz birra? E adulto? Então, compartilha esse vídeo, manda para os amigos, para todo mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou deixar nos cards aí os outros bate-papos que eu tive com a doutora Karina Raquel, que foi sobre tecnologia, como a tecnologia ela ajuda no desenvolvimento da criança. Também falamos sobre procrastinação, vai ficar tudo aí nos cards, hein? Acesse, é muito legal cada bate-papo. E também você acesse o meu canal, As Histórias, tem uma história que estreou hoje, o Pedro vira porco espinho. Uma história justamente de
birra. É uma história muito lindinha. Você não pode deixar de ouvir e também colocar para as crianças ouvirem, tá bom? Conto com você para que essas histórias se espalhem para todas as crianças. Até a próxima, pessoal. Até o próximo de Papo com Tia Cris.